Lucas 22, é isso? Se você tem Bíblia, vai copiar aqui na nossa Bíblia gigante. Lucas 22, verso 7. Enquanto você vai achando aí, vai copiando aqui também. Vou dar um spoiler daquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Esse texto aqui fala sobre o dia em que Jesus vai enviar os seus discípulos, o dia em que Jesus vai dar uma comissão. Algumas vezes Jesus convidou pessoas para andar com ele. E aí essas pessoas que andaram com ele, que vieram até ele deu a elas uma graça, uma dádiva, de chegar num segundo nível. O primeiro nível da vida cristã, a primeira fase da vida cristã, da vida com Cristo, é a fase do chegar até Jesus. É a fase onde Jesus passava na praia, passava nos lugares, passou na coletoria, e Jesus disse: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens, venham após mim, e eu vou transformar a vida de vocês. E aí muitos aceitaram esse convite e começaram a andar, a seguir a Jesus, se transformaram em discípulos. E aí, de tanto andar com Jesus, alguns deles, porque alguns ficaram pelo meio do caminho, alguns desistiram, alguns não conseguiram perseverar, mas para aqueles que perseveraram, tem um novo nível, tem uma nova fase. A fase onde você não apenas segue ao Senhor, mas uma fase, um nível onde você começa a conhecer tanto o coração do teu Senhor, você começa a entender tanto a personalidade do teu Mestre, você começa a ser tão íntimo dos pensamentos e dos desejos e dos sonhos do teu Senhor, que Ele confia a você uma missão, de não somente andar após Ele, mas uma missão de ser enviado para falar e fazer no nome dEle. E eu creio que esse é o nível que Deus quer levar à igreja, esse é o nível que Deus quer nos levar nessa manhã. Somos seguidores do Senhor e nessa manhã Ele quer nos levar a um ambiente onde a intimidade nos capacitará, não apenas para seguir, mas também para ser enviado e fazer aquilo que Ele disse: em meu nome, vocês farão obras iguais e maiores do que essa para a glória do meu nome. Amém? Então, esse é o texto, esse é o tema, esse é o transfundo histórico. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã. O texto diz assim, Lucas 22, verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrar na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam tudo como ele lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco a Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Deus, de estarmos na Tua presença, de ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Nos instrui, Senhor, nessa manhã com uma palavra diretiva, com uma palavra, Senhor, que possa ser não apenas um conhecimento, mas que seja uma prática, Senhor, na nossa vida. Que os conceitos que aprendamos de Ti nessa manhã
sejam executados, Senhor, já ao ouvirmos, ao sairmos por essas portas, que essa ministração de hoje seja uma ministração para a vida prática, seja uma ministração, Senhor, para o dia a dia, seja uma palavra que nós possamos nos lembrar, Senhor, no dia da prova, no dia da execução, no dia, Senhor, do conflito e também no dia de vitória, no dia de júbilo, no dia de celebração. Que a Tua palavra seja para nós nessa manhã, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, a Tua Santa Escritura nos ensina que sem Ti nada poderemos fazer, mas contigo tudo é possível àqueles que creem. Ajuda-me, Senhor, a ser claro, preciso, transparente, inequívoco na ministração da Tua palavra. Ajuda os meus irmãos, Senhor, a ficarem conectados com essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui melhorados, aprimorados e transformados para a glória do Teu nome. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Jesus ele está dando ali alguns ensinos práticos. Existem alguns ensinos que são teóricos, que são palavras para a eternidade, que são palavras conceituais para usufruirmos em um futuro distante. Algumas palavras são espirituais, né, de um cunho, de um caráter espiritual. Mas essa palavra que Jesus ministrou aos discípulos e que vai ministrar conosco hoje, é uma palavra de ordem prática. É aquela palavra como se fosse um passo a passo. É aquela palavra como se você estivesse diante de um mapa, aonde Deus vai te dar uma sequência. E que se nós observarmos essa sequência, praticarmos essa palavra, nós vamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Um dos temas mais especiais que Jesus mais pregou na palavra dele foi sobre felicidade. Foi sobre como ser feliz. E isso é uma busca incessante do coração humano. Todos nós, às vezes a gente está fazendo coisas que nem sabe por que está fazendo. Às vezes a gente está envolvido com gente que a gente nem sabe por que se envolveu com aquilo. E quando você vai perceber, vai buscar a fundo por que é que você fez o que fez, lá no fundo vai ter uma base. E essa base é a busca pela felicidade. Nós desejamos ser felizes. O desejo por felicidade foi algo que o Senhor colocou no coração do homem, no coração da humanidade. Só que essa busca por felicidade, ela precisa obedecer os princípios de Deus. Às vezes estamos buscando a felicidade na força do nosso braço. Estamos buscando a felicidade debaixo de um conceito de felicidade que nós criamos. E o conceito de felicidade que nós temos é muito diferente do conceito de felicidade que Jesus tem para a nossa vida. Isso é importante saber, isso é importante trazer à memória. Porque às vezes estamos buscando uma felicidade que não tem nada a ver com a felicidade que Deus tem preparado para nos dar. Estamos caminhando numa direção em que vai nos levar a conquistas de coisas que nós julgamos conter a felicidade, mas que muitas vezes nos afastam da felicidade real, que é o caminho do Senhor. Então nessa manhã nós vamos falar sobre o conceito real de felicidade. Às vezes nós nos pegamos sofrendo, tristes, abatidos, porque não conquistamos algumas coisas, porque a vida não está do jeito que gostaríamos, porque nós não estamos vivendo aquilo que planificamos, porque julgamos que aquilo que planificamos é a felicidade. Ao encontrarmos, ao termos, ao adquirirmos, ao chegarmos em tal lugar, ao comprarmos tal coisa, ao vivermos tal experiência, colocamos ali o rótulo: bom, se eu fizer isso eu serei feliz. E na maioria das vezes esse glamour que colocamos na felicidade debaixo de um preceito humano não é aquele preceito que o Senhor Jesus tem para nós de felicidade. E é por isso que quando alcançamos, nos frustramos. Quando alcançamos a felicidade humana e ideologia humana, a gente atinge e espera a plenitude. E a plenitude não vem, porque aquele conceito não é o conceito real. O conceito real de felicidade, Jesus deu no Sermão da Montanha. Jesus no Sermão da Montanha gastou quase um sermão inteiro para explicar como nós alcançamos a felicidade. E aí ele vai falar sobre uma felicidade que é estranha.
Jesus vai falar sobre uma felicidade que vem não de coisas, que não vem de aspectos materiais, físicos, mas é uma felicidade que nós vamos adquirindo na trajetória da vida. É uma felicidade que vai surgindo ao passar por sentimentos, por emoções, por situações da vida, e essas experiências vão colocando em nós a felicidade que vem do alto. E isso, meu irmão, para nós é um choque cultural. A felicidade escrita por Jesus é uma felicidade que se contrapõe à felicidade vendida pelo mundo. No Sermão da Montanha, Jesus foi falar sobre algumas fontes de felicidade. A primeira delas, Jesus disse que bem-aventurado, mais que feliz, são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Olha que coisa doida Jesus está falando. Quando você estiver chorando, você vai ser feliz, você vai ser mais que feliz, porque você será consolado. Chorar, meu irmão, é uma expressão externa de um sentimento profundo interno. Chorar significa estar em um dos polos da emoção. Ou você chora porque está num polo extremo da felicidade, a alegria, a plenitude, e aí você esfuziantemente chora. É tanta alegria que não dá para conter. Ou você chora porque está no outro polo, no outro lado, no outro hemisfério das emoções, que é quando você está triste, passando por problemas ou por uma dor física ou emocional. Então, também a gente chora. Aí Jesus vai dizer que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Perceba que a felicidade não está em chorar. A felicidade está no motivo pelo qual você chora. E o que vai acontecer quando você chora? A felicidade não é chorar. Bem-aventurados os que choram, por quê? Porque eles serão consolados. A felicidade não está no choro, na tristeza, na lamúria. A felicidade está no consolo. E o consolo vem do Espírito Santo de Deus. Aí Jesus vai dizer, felizes são os que choram. Quem chora de alegria não precisa de consolo. Está felizão, está no dia bom, está top. Agora no dia mau, no dia do abandono, no dia da traição, no dia da tristeza, no dia da angústia, no dia da falta de recurso financeiro, no dia que a fé está meio abalada, quando você chora, quando você é verdadeiro, porque chorar é um ato de verdade do espírito e da alma, quando você libera essa verdade, quando você deixa as lágrimas fluírem diante do Senhor, você não usa uma maquiagem, você realmente é intenso e diz, Senhor, eu estou mal, eu preciso de ajuda, eu me lanço no pó, Senhor, eu me quebranto na Tua presença. Quando você faz isso e chora diante de uma situação ruim, o Senhor diz, você agora começa a ser feliz. Porque ao reconhecer essa área de dúvida, ao reconhecer essa área de tristeza, ao reconhecer esse caos que você está passando e aceitar e viver a plenitude desse caos, eu vou te consolar. E quando eu consolo, eu coloco de pé, fortaleço e ninguém mais te derruba. Você será firmado pelo consolo que vem do Senhor. Algo que causa tristeza é quando você espera consolo da fonte errada. Você está mal, precisa de ajuda, se junta com pessoas e tenta auxílio humano. E aí a gente se frustra porque muitas vezes nós não conseguimos consolar bem. Às vezes a gente não consegue compreender bem o sofrimento do outro. Nós não conseguimos entrar naquela profundidade. E para isso Jesus disse, eu vou para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês um outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele estará convosco e habitará em vocês. Esse Espírito Santo que já habita dentro de você é aquele que vai te consolar. Aonde você estiver, nunca mais se sinta só, porque sempre o Senhor estará contigo. Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, quando você derramar lágrimas de choro, já se prepare para sorrir no final. Quando você estiver triste e essa verdade do teu espírito, esse abatimento da sua alma vier à tona, não fique envergonhado, porque se você chorar, se prepare. O choro é a antessala do consolo, e aonde você recebe o consolo é na presença do Pai.
Chorar de verdade é uma chave espiritual que abre a sala onde o Pai do céu está. O mundo diz, não chora, não chora, isso é coisa de fraco. Principalmente para os homens, já ouviu? O homem não chora. Se atestado de masculinidade for não chorar, eu estou pego. Porque quem é de Deus é chorão. Porque quem é de Deus vai se quebrando, vai... E quando você vê, você chora. Qualquer coisa você chora. E às vezes a gente fica dizendo, meu Deus, Senhor, dá uma segurada nisso, eu queria ser mais equilibrado. E chorar, meu irmão, faz tão bem. Quando você chora, o Espírito Santo já está ali dizendo, vem cá, eu quero te abraçar, eu vou te consolar. Quando você chora, você libera as palavras dizendo, Pai, eu estou rodeado por uma multidão, mas eu por dentro me sinto sozinho, me ajuda. E aí ele vem, te abraça e diz, eu sou contigo. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o teu Deus, jamais se esquecerá de ti. E aí Jesus vem e começa a dizer, quer ser feliz? Chora. E aí já choca todo mundo, fica todo mundo dizendo, é diferente. E aí Jesus segue e diz, olha, quer ser feliz? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Quando nós falamos em pobre de espírito, parece que ser pobre é ter necessidade. Parece que ser pobre é quando lhe falta algo. E esse pobre de espírito é diferente. Esse pobre de espírito que Jesus estava falando, no original, no grego, significa anavei ruach. Anavei significa prostrado. E ruach significa vento. Jesus estava dizendo que se nós tivermos uma postura de prostração, se nós não formos altivos, se nós não formos rígidos, se nós não ficarmos com o nosso coração engessado diante da presença, diante da palavra, se nós não ficarmos com a nossa cerviz endurecida diante do que Deus está fazendo, se nós nos dobrarmos, se nós formos maleáveis, se nós nos sujeitarmos ao que Ele está fazendo, então nesse prostrar um vento vai passar. E esse vento é um vento do Espírito. Não é um vento natural, é um vento da presença do Espírito Santo. A palavra no original para Espírito Santo é Ruach HaKadosh. Kadosh, santo, e Ruach, vento, o vento do Espírito. Jesus estava dizendo, se vocês se dobrarem para o vento do meu Espírito, para a necessidade do meu mover, para o fluir da minha vida sobre vocês, se vocês não se enrijecerem, não se opuserem, mas se dobrarem no fluir do que eu estou fazendo, então vocês serão anavei e ruach, aqueles que se prostram no Espírito, e então vocês serão felizes. Todas as vezes que mesmo contrariado você se inclina para a vontade de Deus, o Senhor está te dizendo, você é mais do que feliz. Todas as vezes que você perdoa, mesmo tendo todos os motivos para não perdoar, você está se inclinando, porque o vento do Espírito, quando passa, ele nos dobra. O vento do Espírito, quando passa, ele nos quebranta. Então quando você perdoa, mesmo tendo motivos e razões para não perdoar, você está fazendo o que a vontade de Deus manda. E se você se dobra na vontade, Deus está dizendo, você é mais do que feliz, você é bem-aventurado. Todas as vezes, meu irmão, que você quer ir para a direita, mas a palavra de Deus diz, não, para a esquerda. E você não diz eu vou, mas você se inclina e mesmo chorando, você vai na direção do vento do Espírito, nessa direção, ainda que contrariado emocionalmente, mentalmente, fisicamente, indo para onde você não quer, pode ter certeza, nesse caminho de prostração você será mais do que feliz. Sabe, gente feliz? É gente que entende que o maior tesouro é o Senhor. Um dia o Senhor deu para mim e para a Grazi uma aula sobre fé. Nós estávamos em uma aldeia fazendo missões e o pastor nos levou até a igreja. E a igreja era no meio de uma savana, era na África, e
não tinha casas perto, para chegar no lugar era 2 horas de caminhada. E aí nós chegamos perto da igreja e eu perguntei: pastor, não vai ter culto? Ele falou: vai, já vai começar. E aí, como eu passei por vários lugares e vi casinhas isoladas e as pessoas, cada uma fazendo as suas coisas, mas perto da igreja não tinha nada. Falei: pastor, mas como é que eles vão chegar aqui? Como é que eles sabem? Aqui não tem relógio, não tem nada. E aí ele falou: não, pastor, quando a gente começa o culto, eles vêm. Falei: mas que hora, pastor, que está combinado? Ele falou: não está combinado. Quando começa o culto, quem é de Deus vem. E aí eu falei: amém, né? E fiquei parado olhando, e aí um irmão pegou um balde, esses parecido com um balde de lixo. E aí ele virou o balde. E aí ele pegou 2 galhos de árvore. E aí ele começou a entoar um louvor com aquelas baquetas naquele balde de lixo. E aquele louvor e aquela adoração e aquele som daquele balde de lixo começou a ecoar. E aí aqueles que estavam perto, quando ouviam o som do tambor, eles largavam o que estavam fazendo e vinham caminhando pelo meio da trilha, de pé, descalço. E daqui a pouco uma cabecinha aparecia, e daqui a pouco outra, e daqui a pouco outra, e daqui a pouco outra. E ao som das vozes, junto com o tambor, cada vez mais longe, ia ecoando. E as pessoas iam entendendo: tem vida na casa do meu pai, e é para lá que eu vou. Elas estavam fazendo algo, mas quando o som do Espírito passava, elas largavam o que faziam e se inclinavam na direção do vento. Elas largavam as suas motivações e se inclinavam e se prostravam e deixavam ser levadas pelo vento do Espírito. 4 horas só de adoração. 6 horas de culto debaixo de um telhado de zinco, adorando e dizendo: o Senhor é bom. A maioria deles com dias de fome. A maioria deles com meses sem tomar um banho. Mas acreditando que o Senhor é aquele que diz: bem-aventurados os que se prostram diante do meu Espírito. Olhando para a sua realidade, será que tem motivos para adorar e glorificar a Deus nessa manhã? Será que temos motivos para encher o nosso coração e nos prostrarmos e deixar o vento do Espírito passar e nos levar na direção dele? Tudo que Ele quer, gente, para nos fazer feliz é que nós não resistamos ao que Ele está fazendo. É apenas se inclinar e deixar fluir. Que nós sejamos a geração que vai abrir as suas velas. Que você hoje, nessa manhã, possa abrir a vela do teu barco. Somos como um veleiro em alto mar e o Senhor está dizendo: apenas abre a vela e eu vou te soprar para a direção certa. Se inclina e deixa fluir. Deixa o teu ministério fluir na direção do vento do Espírito do Senhor. Deixa a tua vida ministerial fluir na direção do vento do Espírito. Deixa o teu casamento fluir na direção do vento do Espírito. Deixa a tua vida pessoal com o Senhor fluir no vento do Espírito. O vento sopra para onde quer, ouve-se a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Quer ser feliz, meu irmão? Deixa o vento passar nessa manhã. Ele está passando. Se inclina na direção dele. Deixa fluir. Esse vento refrigera a alma. Esse vento transforma o indivíduo. Esse vento alimenta o teu coração e vai te levar sem dúvida para a direção certa. Foi Jesus quem disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses deles é o reino dos céus. Jesus disse: a recompensa para quem se inclina quando o meu vento passa, a recompensa para quem não se opõe à minha vontade, é que deles é o reino dos céus. Deles é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça. Aqueles que se inclinam, que vão na direção do vento do Espírito, eles começam a viver um tempo de justiça absurdo. Coisas que estavam travadas começam a se destravar. Coisas que estavam retidas começam a ser liberadas.
projetos, sonhos, coisas que ele dizia, meu Deus, não tem como, eu já estive tão mais perto, agora eu estou tão mais longe. Mas quando ele começa a se inclinar, o reino é dele, o reino é justiça. Você vai viver um tempo de justiça plena para a glória de Deus. Mas justiça e paz. Quem se inclina no Espírito, a sua casa começa a ter paz, o seu coração começa a ter paz. Você está até no lugar que não gostaria de estar, mas você sabe que está no lugar certo, então você fica em paz. Você quer ir para outro lugar, mas o Senhor disse, não, fica por ali mesmo. E aí naquele lugar, porque você está na presença, naquele lugar, você começa a ser abençoado com paz. Que a tua casa, que o teu lar, que por onde você passar e aonde você estiver, a sua mente e o seu coração sejam cheios dessa paz. A paz que pertence aos Anavei Ruach, os pobres de espírito. E por fim, o reino de Deus é a alegria. Uma das marcas de quem está andando na direção do vento é a alegria. Tenho pesquisado um pouco, e Deus tem colocado isso no meu coração, não sei para que tempo, mas um dia nós vamos ter um veleiro, e um veleiro para evangelismo. E não sei que tempo, mas eu, a Grazi e o Davizinho vamos fazer missões pelo litoral da costa do Brasil, entrando nas populações ribeirinhas, entrando em ilhas que ninguém consegue chegar, e não sei bem como, mas Deus vai fazer, foi Deus que prometeu. E aí eu tenho estudado sobre vela, porque vela é um negócio meio científico. Você já ouviu falar na expressão velejar é preciso? Navegar é preciso, já ouviu? Parece que é preciso de necessário, né? Mas não é, é preciso de precisão. E eu tenho tentado aprender um pouco sobre isso. E uma das coisas que mais incomoda um velejador, sabe o que é? Vento contrário. Porque ele quer ir para uma direção, ele tem o barco, ele tem tudo. Só que se o vento for contrário, ele não consegue ir reto na direção do que o Senhor tem. Ele até vai, mas ele tem que ir em zigue-zague. Ele tem que ir cortando o vento. Dá muito trabalho e gasta muito mais tempo. Aí sabe o que deixa um velejador alegre? Quando o vento está vindo da popa. Quando o vento pega por trás. Quando você não precisa se virar, é só fluir. É quando o vento sopra. E você só amanda as velas e deixa o vento soprar e encher as velas. E você sabe, eu estou indo para o lugar certo. Abre a tua vela, velejadora. Abre a tua vela nessa manhã, velejador. Abre a vela que são os sonhos que estão enrolados. Abre essa vela. O vento do Espírito está passando e ele está enchendo a vela dos teus sonhos de novo. Abre a vela, homem de Deus. Abre a vela, mulher de Deus. E volte a sonhar com as nações. Abre a vela. Nós vamos, Senhor, porque Tu és o dono do vento, nós vamos, e nós nos alegramos, Senhor, nós nos prostramos, e nós abrimos a vela do nosso coração, para que Tu sopres, e nos leve na direção, e no sentido, e no destino que Tu tens preparado. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Teu vento está soprando de novo, para levar de novo homens e mulheres, jovens, de novo, Senhor, ao lugar do sonho, ao lugar do propósito, ao lugar do alinhamento. É o Teu vento que vai fazer isso, porque quando o Teu vento vem e nós nos prostramos, nós somos mais do que felizes. Bem-aventurado os Anavei Ruach, para a glória do Teu nome. Um outro conceito de felicidade, você está chorando aí, né? Você vai ser feliz, aleluia. Aleluia, Jesus. O ruim de chorar de óculos é que embaça, né? Quem tem óculos sabe, é uma coisa. Mas bem-aventurado também os que usam óculos, aleluia. E aí, bem-aventurados também, Jesus disse, são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que coisa doida que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que aqueles que vão ter bens materiais, terra fala de bens, fala de posses. Terra fala de coisas para esse tempo.
Aqueles que vão ter coisas nesse tempo, que vão herdar as coisas materiais, as coisas tangíveis, não são aqueles que brigam por isso, não são aqueles que saem correndo para conquistar isso, não. Jesus disse: quer ser feliz? Felizes são os mansos, porque eles vão herdar a terra. Gente próspera é gente que não briga por coisa material. É gente que quando o Senhor pede, ele dá, larga logo. Ontem aqui o pastor Tom contou o testemunho do menino que estava indo para a igreja orar e no meio do caminho o Senhor falou para ele: volta lá e dá o teu tênis para o morador de rua. E ele voltou, deu o tênis, apareceu na igreja descalço e o Senhor o abençoou, não pelo tênis, mas pela atitude de se inclinar. Com certeza ele não estava descalço, porque ontem aqui ele já estava calçado, em nome de Jesus. Porque quando você faz, você dá ao Senhor, você empresta, a Bíblia diz. Quando você dá aos pobres, você empresta a Deus. Ah, meu irmão, não ficará sem recompensa. E Jesus está dizendo: quer ser próspero nessa terra? Quer ser feliz com os bens materiais nessa terra? Vou ensinar para vocês um segredo: sejam mansos, não briguem por herança, não briguem por bens materiais, não briguem por posse, não façam isso, porque se vocês forem mansos, os mansos vão herdar. Sabe o que é herdar? Herdar é você receber algo que você não trabalhou para conseguir. Deus está dizendo: eu vou botar coisas na tua mão que a tua capacidade intelectual, material, financeira não teriam condições de comprar. Eu sou prova disso. Deus é doido. Ele dá coisa, ele dá, não é? Você não conquista, ele pega e dá. Ele faz assim, ó, pega. Coisas que você, quando recebe, você diz: meu Deus, para que isso aqui, Senhor? É muito mais do que eu preciso. E ele diz: porque eu sou assim. A minha medida é calcada, sacudida e transbordante. Sabe qual é o segredo? Quando alguém te tirar a capa, entrega também a túnica. Quando alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quando alguém te ferir de um lado, não bota a luva de boxe. Quando alguém pisar no calo, não prepara a chuteira para ir lá, não faz isso. Quando isso acontecer, sabe o que você faz? Perdoa e segue no fluir do vento do Espírito, porque os mansos, eles vão herdar a terra. Quer prosperar? Seja manso. Quer herdar o que é teu? Seja manso. Não brigue. Salomão disse: a herança conquistada às pressas, no final, não será abençoada. Lembra do filho pródigo? O pai era rico, ele tinha uma parte da herança, e ele desejou no seu coração uma herança antecipada. E aí ele pediu para o pai, e o pai deu, porque pai é pai, ele entrega. O pai não está preocupado com os bens físicos, o pai está preocupado com a presença do filho. E aí o filho diz: eu quero ir embora, e aí o pai entrega tudo e ele vai. O texto diz que ele gasta tudo, dissolutamente, perde tudo e depois volta. Quando você pega algo antecipado fora do tempo de Deus, a tendência é que você gaste isso sem perceber. Quando você pega algo fora do tempo do Senhor e faz guerra para isso, não age em paz, a tendência é que isso suma da sua mão e você nem perceba. Tem coisas que a gente luta para ter, e quando tem, daqui a pouco você olha e diz: meu Deus, cadê? Passou tão rápido, se gastou tão rápido, meu Deus, envelheceu tão rápido. Jesus, é porque colocamos o nosso coração e adquirimos coisas fora do tempo e fizemos guerra, e Deus está dizendo: não faça guerra, vocês foram preparados para andar em paz, os mansos herdarão a terra. O filho pródigo perdeu tudo, e quando volta ele não perdeu uma coisa. Graças a Deus, ele não perdeu a presença do pai. O pai estava lá disposto e dizendo: meu filho, vem, vestes novas, sandália nova, um anel no dedo, aliança renovada, tu é filho. Agora, uma coisa nós não podemos negar, é que o que o filho pródigo perdeu materialmente, ele perdeu. Sim ou não? Recebeu paz, recebeu graça, mas olha tudo que estava preparado para ele usufruir aqui na terra. Gastou tudo fora de tempo.
E tem muita gente que por causa da ansiedade está gastando fora do tempo. Espera no Senhor, porque o Senhor é Jeová Jirê, Ele é o Deus provedor. Não vai faltar o pão nosso de cada dia. Faça o pouquinho que você pode hoje. Coloque o teu coração nas pequenas obras hoje. Coloque o teu coração na mansidão de hoje. E o Senhor lá na frente vai te abençoar com a sua medida que é calcada, sacudida e transbordante. É a herança que o Senhor tem preparado para mim e para você. Não faça guerra. Quer ir? Deixa ir. Quer levar? Deixa levar. Porque o Senhor é aquele que vai nos dar muito mais para a glória de Deus. Amém? Bem-aventurados. Jesus disse também que bem-aventurados, mais que felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque esses que têm sede e fome de justiça serão saciados. No mundo nós vivemos uma vida constante para tentar nos saciar, para tentar tampar esse buraco da alma, do coração, alguns no estômago, alguns dos olhos, um buraco que não se preenche e a gente tenta adquirir, tenta comer, tenta beber, tenta fazer, tenta ter, para tentar tampar isso, para tentar ficar em paz, para tentar se saciar. Aí agora olha o que Jesus diz sobre quer ser saciado. Saciedade é assim, irmãos, é quando você já se alimentou, tomou um banho, a casa está limpinha, está tudo certo, ou você já comeu, está bem, está em paz, e aí está aquele dia tranquilo, não tem um problema para resolver na sequência, sabe aquele dia que está tudo redondo? E aí você senta assim e fica até procurando algo para fazer, porque está estranho, né? Está tudo tão bom, está tudo tão em paz. Esse sentimento momentâneo, esse sentimento que a gente tem de às vezes alguns segundos, esse sentimento é o que Deus quer nos dar de maneira eterna. Isso chama-se saciedade. Agora, a saciedade que vem do alto não vem de coisas. A saciedade que vem do alto não vem da comida, da bebida, das roupas, do carro, não. A saciedade que vai nos dar a eternidade e que vai nos fazer plenos ainda nessa terra, vem de praticar justiça. Jesus disse: quer ser saciado? Tenha fome e sede de justiça. Tenha fome e sede daquilo que é justo. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. No mundo, justiça é: eu vou entrar na justiça para ter o que é meu. Eu vou entrar na justiça para ter os meus direitos. E no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus justiça é dar, não é receber. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. A palavra de Deus ensina: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Dê a quem é de direito. Dar é melhor do que receber. Dar significa praticar justiça. Quando você vê alguém na rua e entrega uma moeda, se aquilo é de coração, você está praticando justiça. Se você compartilha o que você tem na sua casa, com a sua família, com aqueles que são mais necessitados, você está praticando justiça. Agora, só a prática não é o que traz a saciedade. Jesus está dizendo que tem um nível além, não adianta apenas fazer. Jesus está dizendo o seguinte: o que vai te fazer ser saciado não é apenas praticar justiça, é ter fome e sede de justiça. É dar R$1, mas ficar indignado porque não deu 2. É fazer a obra lá na casa de um parente e ficar indignado porque não fez na casa de todo mundo. É chegar em uma rua onde tem um necessitado e abençoar a vida dele, mas ficar indignado porque não deu para ajudar o resto da comunidade. É fazer oração por um e ver aquele um sendo salvo, sendo transformado, sendo tocado, e ficar indignado porque os outros ainda não foram. É salvar alguns, mas ter no seu coração o desejo: não, nós queremos a cidade, Senhor. A cidade precisa de justiça, o país precisa de justiça, as nações precisam, Senhor. É conseguir fazer algo bom e ficar indignado dizendo: não basta só isso aqui, eu preciso fazer também o resto.
que o Senhor coloque no teu coração essa sede e essa fome de justiça, porque, meu irmão, para quem tem sede e fome de justiça, vai vir uma saciedade plena. Vai chegar um dia que você vai olhar para o lado e vai dizer: que loucura, não me falta nada. Vai chegar um dia que você vai estar nos ambientes e vai dizer: meu Deus, eu tenho para dar, para emprestar e o negócio não para. Esse é o espírito da igreja. Esse é o espírito não da igreja a parede, da igreja nós, templos do Espírito Santo. Que eu e você sejamos indignados, que nós sejamos famintos por justiça, que aquilo que realizamos não seja um desencargo de consciência. Ai, que bom, Senhor, hoje eu já fiz. Não, meu irmão. Que ao fazer na vida de um, você tenha sede para fazer na vida de dois. Que ao pregar para um e ver se converter, você tenha sede de justiça para a vida daquela família toda. Ao falar para uma multidão, que você lembre-se que ainda existe lugares onde a palavra não chegou, nações, povos que ainda não ouviram do Senhor, e ter sede e fome de chegar nesses lugares. Aí o Senhor vai nos levar. Que essa fome e sede de justiça entre no nosso coração, porque se assim nós formos famintos de sede, de fome, de justiça, então nós seremos mais que felizes. Jesus foi falando muito sobre como ser feliz, e aqui nós estamos conceituando, estamos dando conceitos bíblicos da felicidade. No texto que nós lemos, Jesus vai dar pelo menos aí 5 princípios de como nós termos uma vida feliz. Jesus estava chegando perto da sua entrega na cruz. O texto que nós lemos fala sobre a última semana de vida de Jesus. E o primeiro versículo que nós lemos, o verso 7 do capítulo 22, diz assim: que chegando, se aproximando, o dia da festa dos pães asmos, era necessário ou importava que se sacrificasse a Páscoa. A festa da Páscoa foi uma festa instituída por Deus. Deus mandou o povo celebrar a Páscoa, fazendo uma alusão, uma memória, para que o povo trouxesse a lembrança. O dia em que o Deus poderoso visitou o Egito. O texto diz que vários sinais e maravilhas foram feitas lá no Egito, enquanto o povo de Deus era escravo. Faraó dominava o povo de Deus. E aí Deus queria libertar o povo e foi fazendo vários sinais. E um dos últimos sinais foi a morte dos primogênitos do Egito. Os egípcios, eles estavam se opondo à vontade de Deus, não deixando o povo de Deus sair, não deixando o povo de Deus ser livre. E sempre que isso acontece em qualquer lugar, Deus é quem se levanta. Sempre que o seu povo é oprimido, você pode ter certeza, você não precisa nem se defender, é Deus quem se levanta em teu favor, é Deus quem se levanta em tua causa, é Deus quem se levanta para te defender, porque quando o povo é oprimido, o Senhor, o nosso Deus, é aquele que nos guarda. E nesse tempo Deus se levantou, e o último sinal era a morte dos primogênitos. E aí Deus disse, o povo de Israel, o povo de Deus estava numa terra estranha, na terra egípcia. E Deus disse: vocês que me conhecem vão matar um cordeiro, ele vai ser sem mancha, ele vai ser imaculado, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar na verga das portas, e o sangue do cordeiro vai ser um sinal. Quando o anjo da destruição, quando a minha presença passar matando os primogênitos do Egito, eu vou ver o sangue na porta, e aí eu vou pular, eu vou passar por cima dessa casa, e nessa casa a morte não vai entrar. Deus estava mandando fazer uma festa para que o povo se lembrasse do dia em que Deus livrou o povo da mão do faraó, dos egípcios, do dia da libertação, mas principalmente, Deus estava mandando o povo fazer uma festa anual, celebrando a força e o poder do sangue do cordeiro, que quando marca um lugar, uma casa, uma família, aquela casa é protegida para sempre pelo poder da glória de Deus. Deus disse: vocês vão fazer essa ceia, vocês vão comer essa Páscoa de 3 maneiras. A primeira, vocês vão passar o sangue nas vergas, vão entrar dentro de casa, e vocês vão calçar os seus pés, vocês vão cingir os seus lombos, e vocês vão pegar na sua mão o cajado. Deus estava dizendo: eu vou libertar vocês, mas antes de eu libertar, vocês precisam estar com seus pés calçados,
porque do lado de fora está tendo destruição, mas eu vou preparar vocês ainda para uma grande caminhada. Vocês estão vivendo um tempo que parece que já acabou, eu já vivi tudo, e Deus está dizendo não, calce os teus pés, se prepara, porque o que eu vou fazer na tua vida é uma jornada para longos dias, tem muita coisa para viver, tem muita coisa para acontecer, pode estar um caos do lado de fora, mas se tem o sangue do Cordeiro na tua vida, dentro da casa é preparação, porque algo poderoso vai acontecer. Esse Deus disse, calcem os pés e cinjam os lombos. Cingir os lombos significa se amarrar, significa se preparar com as suas vestes. O povo hebreu usava uns vestidos e eles, para correr, eles tinham que amarrar, fazer uma espécie de bermuda. E Deus estava dizendo, cinjam os seus lombos. Porque quando eu passar e ver o sangue, ver a marca do meu filho na vida de vocês, a marca do Cordeiro, vocês vão ter um tempo de liberdade, e essa liberdade não vai ser para caminhar, essa liberdade vai ser para vocês correrem, vocês vão andar numa velocidade que vocês não estão acostumados, por isso se preparem. Talvez você está em casa trancadinho, parece que ninguém está te vendo, você está lá no emprego trancadinho, ninguém te vê, você está fazendo algo que ninguém percebe, mas na tua vida tem a marca do sangue do Cordeiro. Então calce os teus pés, porque a viagem será longa, e cinja os teus lombos, porque Deus vai fazer coisas rápidas na tua vida. Esse é o Deus poderoso que mandou celebrar a Páscoa, e por fim ele disse, e comam com um cajado na mão. Cajado significa ministério, cajado significa vida ministerial. Deus está preparando um tempo onde você vai viver coisas rápidas, novas, mas essas coisas vão ser com a mão no cajado que Deus te deu. Tudo que vai acontecer se você colocar a mão no cajado, se você segurar o teu ministério, segurar o teu chamado, segurar o dom que Deus te deu. Se você fizer isso, se prepare. A destruição vai pegar para todo lado, mas a tua casa vai ficar de pé, porque ela está firmada na rocha. E quando o mal passar, as portas vão se abrir, e você vai viver um tempo novo para a glória de Deus. Aí Deus manda fazer a festa, e Jesus agora está chamando os discípulos, e ele diz para os discípulos que agora está chegando a hora de fazer essa celebração, essa festa, a festa da Páscoa. Agora o interessante é o clímax, o transfundo em que essa festa vai ocorrer. Meu irmão, se tem uma coisa que às vezes nos angustia, é festa com data marcada. São aquelas datas que já estão no calendário. Porque assim, quando a festa não é espontânea, quando a festa é um memorial, corre-se o risco, e o risco é grande, de chegar o dia da festa, a época da festa, e você não está num bom dia. Sabe aquele dia que tem o aniversário do fulano de tal marcado, e você está num dia péssimo, mas está marcado, vai ser uma desonra, tu tem que ir. E aí está todo mundo celebrando, festejando, e você com vontade de chorar e diz, meu Deus, que chato isso aqui, Jesus. Ai, um banheiro para eu me esconder. Festa com data marcada é um pepino, porque às vezes somos nós que não estamos com o espírito festivo. Mas está marcado, tem que honrar. Era isso que Deus estava ensinando para o povo. Uma vez por ano vocês vão se reunir e vão celebrar a festa dos pães ázimos, os pães sem fermentos, e vocês vão sacrificar a Páscoa, vocês vão se lembrar do que eu fiz lá atrás. E aí Jesus está na última semana de vida. Jesus está se preparando para morrer pela humanidade. Jesus está entrando agora no princípio das dores. Jesus agora está se preparando para levar o pecado da humanidade. O clima não era de festa. Jesus ia ser traído por gente que ele deu a vida. Jesus ia ser abandonado por gente que ele tirou do nada. Jesus ia ser crucificado. Iria morrer seminu. O Rei da Glória ia morrer sem vestes. Ia morrer com as mãos pregadas. Porque a mensagem era, essas mãos que antes se moviam para abençoar, agora vão ser travadas e nunca mais farão nada. Ele ia morrer com os pés fixados no madeiro, que significava dizer, esses pés que andaram sobre as águas com tanta autoridade, agora vão ser presos nesse madeiro e envergonhados e nunca mais andarão.
Jesus agora está entrando nos últimos dias da sua vida. O texto diz que Jesus no Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Ele estava tão angustiado, ele estava tão preocupado com as dores que ele iria sofrer. E com a distância que o Pai ficaria dele por conta do pecado da humanidade. Que a Bíblia registra que ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Foi Jesus quem falou isso. Portanto, não se envergonhe quando a sua alma estiver abatida. Não se envergonhe quando a sua mente estiver em confusão. Não se envergonhe. O Senhor Jesus, o Rei da Glória, em carne, ele disse: a minha alma está abatida, angustiada. Nós não somos melhores do que o Senhor, mas nós somos semelhantes a Ele. Ele venceu, nós vamos vencer. No meio desse caos, Jesus poderia estar preparando o seu funeral. Jesus poderia estar dizendo: olha, gente, arranjem um lugar para me sepultarem depois. Olha, gente, façam uma oração por mim. Vamos fazer um pacto aqui, quando eu estiver na cruz, façam uma vigília ali embaixo. Ele podia estar se preocupando com a sua morte. Mas sabe o que o texto ensina? Que Jesus estava preocupado em celebrar uma festa que alegrasse o Pai, em detrimento das dores que ele estava prestes a sofrer. Quer ser feliz? Não deixe com que as dificuldades momentâneas ou que a preocupação com o futuro recente apaguem o desejo de celebrar o que Deus já fez na tua vida. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus declarou. Ainda que eu esteja indo para a morte, quando eu olho para a minha vida, eu tenho motivos demais para celebrar tudo que o Pai fez por mim. Celebrar a Páscoa significava dizer: eu me regozijo naquilo que Deus fez ao longo